Boa noite, amados. Para os que eu ainda não falei, o pessoal do Fundão, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Feliz Natal. Hoje seria um dia perfeito para a gente estar numa sala de estar, com uma roda assim, né? Para poder conversar e ter um culto diferente. Nós não sabíamos como que ia ser, quantas pessoas viriam, mas eu quero dizer para você, primeiro, Feliz Natal. Seja muito bem-vindo, porque nós viemos atrás da presença do Senhor, e uma coisa eu te garanto, o Senhor está aqui e está falando no nosso coração. Eu tenho duas visitas ilustres nessa noite, que é a minha mãe e a minha avó, que viajaram quase 1000 quilômetros para estar aqui conosco. Gostaria de pedir para vocês ficarem de pé e pedir para os outros irmãos aplaudirem a Deus pela vida delas. Deus abençoe vocês, obrigado por terem vindo. Obrigado, é uma alegria poder tê-las aqui. A gente mora distante, né? Pelo menos está mais perto, né? Santa Catarina do que Orlando. Então, graças a Deus por isso. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo nessa semana, algo que foi muito impactante para a minha vida. E eu oro, em nome de Jesus, para que seja também para a tua, né? Gostaria de pedir para que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Então, conforme você for encontrando, vá se pondo de pé para nós honrarmos a palavra de Deus. Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Esse texto é a narrativa do nascimento de Cristo. Dos 4 evangelhos, esse é o único texto que nós temos da história do nascimento de Cristo com mais detalhes. Então, o texto diz o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus amado, Deus altíssimo, clamamos a Ti para que nesta noite seja o Senhor falando para nós. Senhor, que o Senhor graciosamente, misericordiosamente me use para trazer revelação, para trazer um alimento do alto, do céu, para as nossas vidas nessa noite. Nós necessitamos de Ti. Tu és, Senhor, o nosso alimento. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu amado. Veja só, esse texto, eu confesso que no início, quando eu li esse texto, eu ficava revoltado. Por que eu ficava revoltado? Porque é um texto que parece que o nascimento de Jesus foi sem querer. É um texto que parece que o nascimento de Jesus não foi planejado. É um texto que, quando a gente lê, fala tudo menos a respeito de Jesus e do seu nascimento. Porque o texto começa falando assim, olha, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Então começa falando a respeito de César Augusto, de que ele estava convocando a população toda, para que todos fossem contados em suas devidas cidades, né? Até aí não tem nada a ver com Jesus. E aí todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia para a cidade de Nazaré. Aí vem, um contexto geográfico, falando de onde ele estava, para onde ele está indo. A cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi, da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que, por sinal, estava grávida. Então, parece que está mencionando, Maria estava grávida. E aí, de repente, estando eles ali,
aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz ao seu filho primogênito. Parece que foi assim. Eles estavam em alguma outra coisa, fazendo alguma outra coisa, indo para algum lugar, e de repente, estourou a bolsa e Jesus nasceu. E aí a gente fica pensando, Jesus, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, o único Filho do Deus Altíssimo, aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que marcou a história, aquele que trouxe esperança, aquele que é Emanuel, Deus conosco, aquele que trouxe o reino na terra como no céu, que continuou pregando a mensagem de João Batista, aquele que era imaculado. Será que ele não merecia um nascimento planejado? Não é verdade? Hoje nós vamos no médico e nós planejamos o nascimento. Planejamos o dia da cesárea, planejamos o momento em que nós vamos entrar no hospital, né? Tem o Samuelzinho aí que acabou de nascer, coisa linda. Então nós temos todo esse processo. E de repente Jesus estava indo de um lugar para o outro e parece que estourou a bolsa de Maria e aconteceu como tinha que acontecer e, né, parece que foi improvisado. E aí, para piorar um pouco mais a situação, o texto diz para nós: enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu em um lugar improvisado. Jesus nasceu no meio do caminho de um lugar para o outro. Jesus praticamente, sem querer querendo, parou ali naquela hospedaria e foi colocado ainda em uma manjedoura, num coxo de animais. E aí muitas vezes nós pastores, acabamos pregando a respeito da simplicidade de Cristo, né? Porque isso é um ato de simplicidade, de que Cristo veio para mostrar que os simples, os menores, né, os servos têm um lugar no reino de Deus, e tudo isso é verdade. Mas para isso ele poderia ter nascido em um lugar simples e não sido colocado em uma manjedoura, num coxo. Será que Deus não pensou nisso? Será que foi realmente sem querer? Será que de fato ele caiu ali e foi ali que ficou? E eu estava orando e refletindo, estudando e lendo a respeito desse texto. E o Espírito Santo me levou lá para João capítulo 6, versículo 48. Quando Jesus, já com seus 31 anos, diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Jesus está falando, os pais de vocês se alimentaram daquilo que eu dou, daquilo que vem do céu, daquilo que eu posso prover, das necessidades supridas. Os vossos pais se alimentaram das coisas que eu posso oferecer. E aí ele diz no versículo 50, este, apontando para ele mesmo, imagino, batendo no peito, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Ele está dizendo, olha, os seus pais se alimentaram das coisas, mas vocês hoje se alimentam de mim. Vocês hoje se alimentam de quem eu sou. E amados, não existe lugar mais simbólico do que uma manjedoura, um coxo, um lugar onde a ovelha se alimenta, para Jesus ter sido colocado no primeiro instante de vida. Jesus já estava cumprindo o seu propósito, Jesus já estava cumprindo o seu chamado, quando ele foi colocado em uma manjedoura, quando ele foi colocado em um lugar onde a ovelha vai se alimentar. Porque ele está dizendo, eu sou o pão da vida. É de mim que vocês precisam se alimentar. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo
é a minha carne. Amados, nós somos as ovelhas de Cristo. E nós, como ovelhas, nos alimentamos de Cristo. De Cristo na manjedoura. De Cristo no coxo. Nós nos alimentamos do Evangelho. Nós nos alimentamos daquilo que Cristo fez na terra. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos os Evangelhos, nós devemos nos alimentar daquilo de tal forma que aquilo se torna quem nós somos. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós temos um encontro com o Senhor e aquilo que Ele foi, aquilo que Ele fez, nós nos tornamos aquilo. E é isso, esta é a mensagem que Cristo quis passar para nós. Todas as vezes que buscamos nos alimentar daquilo que Deus pode criar, das coisas que os nossos olhos contemplam, estamos deixando o prato principal de lado. Porque o prato principal é Cristo. As coisas podem ser a sobremesa, mas o prato principal é Cristo. Cristo é o nosso alimento. Cristo está dizendo, olha, se alimente do Deus das coisas e não das coisas de Deus. Porque as coisas vos serão acrescentadas. As coisas, elas são inércia para aquele que segue ao Senhor. Então esta é a proposta de Cristo. Ele é o prato principal. Ele é o pão do céu. E a nossa tarefa, amados, a nossa tarefa é descobrirmos o gosto desse pão nosso de cada dia. A nossa tarefa é descobrirmos como Cristo quer se revelar para nós a cada dia, quando nós vamos em direção a Ele, nos alimentar dEle. E o meu apelo para você nessa noite é que você possa saciar a tua fome em Jesus. Saciar a tua fome em Cristo, em quem Ele é, no que Ele fez. Nós devemos ser conhecedores de Cristo, conhecedores das respostas de Cristo. Nós devemos saber como Cristo reagiu, e quando nós sabemos disso, quando nós nos alimentamos disso, automaticamente, eventualmente, nós estaremos reagindo como Ele reagiu. Nós estaremos respondendo como Ele respondeu. Nós estaremos vivendo como Ele viveu. Nós estaremos nos entregando como Ele se entregou. Nós estaremos amando como Ele amou. Porque Ele, sendo nosso alimento, não tem como nós fugirmos disso. Não é verdade? Uma pessoa que come batata frita e Coca-Cola todos os dias, o que acontece com ela? Ela morre cedo. Ela vai ter câncer. Vai fazer mal para ela. Porque Coca-Cola e batata frita não é um alimento balanceado. Não é verdade? Então nós nos tornamos aquilo que nós nos alimentamos, daquilo que nós nos alimentamos. E quanto mais nós nos alimentamos de Cristo, mais nós nos tornamos cristãos. Porque cristão significa pequeno Cristo. Amém? Essa palavra talvez seja uma continuação daquilo que foi pregado no nosso evento de Natal aqui. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, aquela decisão, aquele momento, é um momento importante, mas não é um momento que para por ali, porque nós devemos continuar nos alimentando de Cristo. A nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos é como um copo com água suja de barro. E aí a palavra de Deus, ela vem para nos purificar, não é verdade? E ela vem nos purificar, e quando é como você pega uma jarra de água limpa, de água cristalina, e você vai derramando naquele copo sujo, naquele copo com barro dentro da água, e aquele copo vai transbordando, e aquele barro vai saindo e vai sendo transformado, vai sendo substituído pela água nova. E a água nova é a água que permanece, é a água do Senhor. É o alimento que é o próprio Cristo. Cristo, o propósito dele não foi de nos trazer vida eterna, mas foi também de nos dar um parâmetro e uma referência. Sabe, amados,
quando nós buscamos uma vida em função das coisas desse mundo, a gente não vai para lugar nenhum. Porque nós vamos sempre encontrar alguém que tem mais do que nós. Nós vamos sempre encontrar um defeito naquilo que nós temos. Não é verdade? Você já não recebeu um presente que você tanto queria? Ou comprou uma coisa que você tanto almejava? E aí você pegou aquilo, na primeira semana você parecia que estava flutuando com aquilo, né? Fosse um tênis, um relógio, um carro, alguma coisa assim, e você, uau, satisfeito com aquela coisa, passou uma semana, passou duas, passou três, daqui a pouquinho você já começa a encontrar defeito. Ah não, mas é muito grande, ah, mas é muito pesado, ah, mas a cor não é boa, ah, eu devia ter feito, né? E aí aquele negócio começa a te corroer e já começa a te trazer um novo objetivo. E daqui a pouco você já está ansiando e almejando alguma outra coisa. E a gente passa muitas vezes a nossa vida de uma coisa para outra, de uma outra para outra, de uma outra para outra, e é uma fome insaciável. Por quê? Porque esse lugar, o único capaz de preencher, é Cristo. Então eu quero nessa noite, que é especial, trazer um testemunho para vocês. Porque eu presenciei essa história na vida de alguém que teve a vida repleta de Cristo, depois de uma busca insaciável pelas coisas desse mundo. E essa pessoa é minha mãe. E ela vai estar aqui trazendo para nós, pode vir, irmã, um pouco do testemunho de vida dela, de como foi o encontro dela com Cristo, que mudou a história da nossa família, mudou não só a geração dela, mas as vindouras, né? Hoje, poder ter os meus filhos na palavra de Deus, hoje poder conhecer o Senhor, é um privilégio que foi dado por você, porque você encontrou o caminho, a verdade e a vida, e isso nos trouxe um rumo, nos trouxe direção. Então eu quero te honrar aqui, né? Gostaria de que a igreja estivesse cheia para fazer isso, nessa noite. Não para encher o teu ego, mas para te agradecer mesmo. Porque o Senhor é digno de todo louvor, né? Mas Ele faz através de pessoas. E graças a você, a nossa vida, os meus filhos, as nossas gerações, elas vão ter uma história totalmente diferente, né? E então, é isso aí, compartilha um pouquinho. Boa noite a todos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus inunde seus corações. Como o Jean contava, o nosso estilo de vida, eu comecei a trabalhar aos 15 anos e aos 30 anos de idade eu me tornei diretora de uma multinacional. Minha carreira toda foi em empresas grande porte, todas multinacionais. E depois eu fui a número 1 de uma empresa, dirigente de empresa. E ali eu perdi um pouco o chão, porque tudo que eu tinha ambicionado, objetivado em termos de vida, eu já havia conquistado. Eu tinha 2 filhos maravilhosos, ele é um deles. Eu tinha atingido tudo que eu queria, em termos profissionais e financeiros, e ali eu perdi o chão, porque tudo que o dinheiro comprava a gente podia estar fazendo, né? Nós saíamos fins de semana, hotéis 5 estrelas, carrões, passeávamos bastante, gastávamos bastante, e até que um dia, nós estávamos hospedados no Casa Grande, ali do Guarujá, um desses hotéis 5 estrelas, eles estavam na piscina, nadando, e eu estava ali deitada no banco da piscina, tomando uísque, e entre uma abraçada e outra, que eu vi eles nadarem, eu perguntei a Deus, o que é ser feliz, né? Eu tenho tudo, por que esse vazio dentro de mim? Então foi quando, naquele final de semana, nós conhecemos um casal, eles vieram nos falar de Cristo, o Jean e o Stefano fizeram amizade na piscina com um garotinho, depois nós fomos jantar juntos no hotel, vieram nos falar de Cristo. Mas eu era muito altiva naqueles dias, né? Que eu tinha tido muito sucesso, estava cheia de poder, de prestígio. E ele dizia de Jesus, eu falava, já tenho Jesus, eu era católica, né?
Aí eles nos convidaram para jantar na casa deles, falaram de Jesus, retribuiu o convite na nossa casa para eles jantarem lá, e começaram a falar de Jesus. Eu falei, que casal mais desagradável, chega de convidar e de ir até a casa deles, né? E depois, por 4 anos, eu comecei a perder tudo aquilo que eu tinha conquistado, até que a gente chegou numa situação bastante difícil, e pela dor, né? E pela misericórdia de Deus, Ele me levou na casa daquele mesmo casal 4 anos depois. Nossa casa estava sendo visitada, para não dizer invadida, né, por oficiais de justiça, para pegarem coisas e tal, objetos. E ali eles... eu acabei indo, uma amiga minha me pediu uma carona para eu levá-la no endereço. Quando eu fui levá-la, era o endereço da casa do casal. Eu falei, nossa, que estranho, né? 4 anos depois, aqui no mesmo lugar. E aí eu pedi para o porteiro ver se tinha alguém em casa. E quando atendeu o telefone, a Célia disse, Sara, querida, quanto tempo? Falei, bom, para quem está sendo perseguida por oficial de justiça, receber um Sara, querida, é tudo de bom, né? Aí eu subi para a casa daquele casal, e de novo começaram a falar de Jesus, e naquele dia eu me entreguei a Deus. E passei a conhecer esse alimento que, em momento nenhum, não nos abandona. Jesus, o pão da vida. O Deus sempre presente nos momentos bons e nos momentos difíceis. E quando Deus nos escolhe, que Ele já havia me escolhido 4 anos antes, né? Ele tem um propósito com as nossas vidas. Ele entra na nossa vida para nos dar sentido de vida. Quando Ele chegou para Abrão, Ele falou, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. Então Deus chama todos nós para sermos bênçãos. Só que para isso, nós precisamos passar por uma transformação. Então, Deus começou a trabalhar em mim, me transformar de dentro para fora. Toda a altivez daqueles dias, aquele orgulho, aquela coisa que eu ganhei no sentido de poder, que eu fui conquistando e tudo dando certo. Então Deus começou a quebrar para de novo me fazer uma pessoa humilde. Quando Deus chamou Abrão, Abrão já era um homem rico. Só que ele queria um filho, a mulher era estéril. Abrão queria apenas um filho, porém Deus queria fazer de Abrão pai das nações. Olha que diferença. Eu naqueles dias já tinha sido diretora de empresa, eu tinha sido número 1 de empresa, dirigente de empresa, mas eu não sabia que tinha mais ainda. E nesse tempo, caminhando com Deus, eu fiz parte da maior escola de negócios da América Latina, como orientadora. Eu trabalhei na maior consultora, empresa de consultoria, que é a PricewaterhouseCoopers, depois de conhecer Jesus. E agora tenho caminhado como conselheira de empresas, fazendo parte com outros conselheiros, trabalho junto com a alta administração, presidente, os sócios, ou os acionistas e os conselheiros. Então Deus sempre tem sonhos mais elevados para nós. Como o Jean pregou muito bem, nós precisamos do pão da vida, nós não precisamos de coisas. Porém, quando nós corremos atrás do pão da vida, as coisas nos seguem e nos alcançam, porque é promessa do Senhor ali de Deuteronômio. As bênçãos virão e te alcançarão. Então, à medida que nós buscamos a Deus, nos entregando a Deus, caminhando com o Senhor, é como se nós estivéssemos numa estrada com bênçãos à direita e à esquerda. E à medida que a gente vai andando, o Senhor vai nos abençoando. Então Deus prospera assim, Deus cura assim. Já fui curada do câncer, já fui curada do AVC nesse percurso. Aqui do meu lado, ele foi no hospital. A hora que eu já estava bem, minha boca tinha sido
quase grudou na orelha, né? Entortou tudo. Um AVC que eu tive, falência dos braços, das pernas. Câncer que Deus me curou. Curou minha mãe também, já 2 vezes de câncer. Deus cura, amém? Deus prospera. Naqueles dias eu estava literalmente quebrada. Deus me levantou. E Ele precisou permitir que eu me quebrasse outras vezes. Por causa do meu caráter que tinha se arruinado. Um caráter de orgulho, de altivez. Então Ele permitiu que eu passasse por situações novamente para poder me transformar, mas sempre abençoando. Todas as vezes que eu estava lá embaixo, foi o próprio Deus que me trouxe para cima. Por 3 vezes, apenas um telefonema mudou completamente a minha história. Um telefonema. Carro da empresa, casa da empresa, alto salário. Amém? Deus pode todas as coisas. Porém, nós precisamos entender que o que nós ganharmos é para construir para o Senhor. Que a nossa vida tem que ser para brilhar e refletir a luz de Jesus. A semana passada ainda, numa guerra espiritual ferrenha, em um dos clientes, a diretora financeira macumbeira recebeu Jesus. Isso é gostoso, amém? É isso que Deus espera de cada um de nós, que sejamos luz e sal, onde quer que nós estivermos. Eu não sabia o que Deus faria através da minha vida. E Deus tem feito grandes coisas. Eu não sei o que Deus tem mais, mas eu me sinto como Caleb, apesar da minha idade, novinho em folha. Ainda trabalho 12, 14 horas dia, tranquilamente. Às vezes me canso um pouquinho, mas Deus dá força, Deus dá vigor e Deus nos abençoa. Amém? Então, primeiro reino, na certeza de que as coisas serão acrescentadas. Primeiro reino. Quando nós buscamos o reino de Deus, o restante chega para nós. Quando nós reconhecemos Jesus como o nosso alimento, como o pão da vida, como foi pregado aqui, o restante é mera consequência. Então, não sei se é isso que você queria que eu falasse, filho. Amém, amém. Buscar ao Senhor é uma tarefa nossa constante, né? É uma tarefa onde nós não temos um momento onde nós vamos chegar e dizer, olha, pronto, eu já conheço o Senhor o suficiente, daqui para frente agora eu só vou colocar no piloto automático e pronto, né? Ontem eu estava com uma pessoa e a pessoa disse assim para mim, andar com Cristo é ter um espelho à sua frente. E a cada dia parece que esse espelho vai se aproximando ainda mais. Então aqueles cravos, aquelas espinhas que passavam desapercebidos, de repente começam a aparecer com mais ênfase, né? Aquelas rugas, né? Aqueles defeitos da alma. E o Senhor, então, Ele vai sendo o nosso alimento, o Senhor vai nos conduzindo, o Senhor vai limpando as nossas vidas de dentro para fora. Amados, quando Cristo nasceu, não havia mais necessidade, não havia necessidade de mais nada à sua volta, além dele mesmo ali. Porque Ele é tudo o que nós precisamos. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele não precisava provar que o seu Pai é o Criador dos céus e da terra. Ele não precisou provar que Ele esteve ali quando Deus disse, haja luz. Ele não precisou provar nada disso, porque Ele era o próprio Deus. Ele se sacia nele mesmo. E nós devemos nos saciar nele. E nós devemos nos alimentar dele. Tem um texto que eu gosto muito. Eu me lembro de ter lido esse texto quando a igreja ainda era lá no porãozinho.
É um texto que foi escrito pelo Johnny Cash, que foi um artista muito famoso nos Estados Unidos, onde nos últimos dias de vida ele entregou a vida dele para Cristo de volta e reviveu de novo a vida com o Senhor. E nesse tempo ele escreveu esse texto que diz assim: houve um homem que nasceu em uma vila pequena, nasceu e cresceu em uma vila pequena. Até os seus 30 anos ele trabalhou como carpinteiro. E depois, por 3 anos, ele foi um pregador viajante, andando, mas ele nunca viajou mais de 150 quilômetros de onde cresceu. Ele geralmente fazia as suas viagens andando, nunca se envolveu com política, nunca escreveu um livro, nunca comprou uma casa, nunca constituiu uma família, nunca foi à faculdade, nunca colocou o pé em uma cidade grande. Sim, houve um homem. Ele não fez nada originalmente associado com grandeza. Ele não tinha credenciais nenhuma a não ser ele mesmo. Ele não tinha nada a ver com este mundo, a não ser o propósito divino que o trouxe a este mundo. Enquanto jovem, as suas opiniões populares se voltaram contra ele. A maior parte dos seus amigos se distanciaram dele. Um deles o negou. Outro o traiu e o entregou a seus inimigos. Ele foi zombado e pregado em uma árvore entre 2 ladrões. E mesmo quando morria, seus executadores tiravam a sorte para decidirem quem ficaria com a única propriedade que ele possuiu neste mundo: sua roupa. Quando ele morreu, o tiraram da cruz e o colocaram em uma tumba emprestada, providenciada por um amigo. Mais de 20 séculos se passaram. E hoje, ele é a peça central da raça humana. Nosso líder e a coluna do destino humano. Acho que não exagero quando digo que todos os exércitos que já marcharam, toda a marinha que cruzou os mares, todo o corpo legislativo que já existiu e todos os reis que já reinaram, todos eles combinados, não afetaram a humanidade de forma tão poderosa como a vida solitária deste homem. Sim, houve um homem. Este é o nosso Jesus. Este é o Jesus que nós temos disponível todos os dias para nós nos alimentarmos dele. Semana que vem será um novo ano. Uma página em branco. Não é? Para nós fazermos dela o que nós quisermos. Nós podemos pegar essa página e rabiscar. Nós podemos pegar essa página e traçar planos, né? Nós podemos pegar uma caneta, podemos pegar um papel em branco e traçarmos planos e mais planos e mais planos a respeito de 2017. Reformar a casa, trocar de carro, encontrar uma alma gêmea, né, para os solteiros aí, engravidar para os casais novos, né? Enfim, ter planos. Mas qual será a vontade do Senhor? Qual será o alimento que Ele tem para nós quando nós nos encontrarmos com Ele na manjedoura? Qual será o alimento que Ele tem para nós para nos dizer, se nós perguntarmos? E eu quero então te fazer uma proposta nessa noite. A partir do domingo que vem, que será coincidentemente no dia 1º de janeiro de 2017, olha que coisa incrível. Você vai ter o privilégio de estar na casa do Senhor se você não viajar, né? Se você for viajar, vá em nome de Jesus, vá descansar, vá curtir a tua família, tá? Mas se você estiver por aqui, você vai ter o privilégio de cultuar ao Senhor no 1º dia do ano. E nós vamos então iniciar um jejum de 21 dias, a partir do dia 1º de janeiro até o dia, para quem é bom de matemática, 21 de janeiro, né? Nós vamos estar fazendo um jejum, e nós vamos estar buscando ao Senhor, para que Ele fale conosco. De segunda a sexta nós estaremos nos encontrando de manhã aqui na igreja para orar. Então, se você tem essa disponibilidade,
né? Decida que jejum você vai fazer. Agora eu quero te pedir uma coisa. Hoje nós temos lidado com uma dificuldade de encontrar compromisso nas pessoas. A palavra de Deus diz que o seu sim seja sim, e que o seu não seja não, e o que passar disso é procedência maligna. E de forma alguma eu quero te levar a um momento de alma, onde você vai tomar uma decisão que você não vai conseguir permanecer nela. Então, busque ao Senhor ao longo dessa semana. Ore ao Senhor e veja com Ele aquilo que você vai jejuar nesses 21 dias. Amém, querido? Para que na semana que vem, no dia 1º, e caso você não esteja aqui, faça onde você estiver, coloque o teu joelho no chão, entregue o teu jejum ao Senhor e comece. Né? E aí quando você voltar, você vem nos momentos de oração de manhã. Pastor, que horário que vai ser a oração? Não sei. Nós vamos ver essa semana, vamos definir. Domingo que vem eu vou estar falando, vou passar para os líderes de em casa. Se você vai em casa, você vai receber, o teu líder vai falar contigo, vai te falar qual é o horário, enfim. Mas nós teremos esse tempo. Para quê? Para buscar primeiro ao Senhor, para que as demais coisas sejam acrescentadas, para que o Senhor possa falar conosco, para que Ele possa revelar para nós os planos dEle. Não é verdade? O que você prefere, viver os teus planos ou os dEle? Eu prefiro viver os dEle. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, buscar ao Senhor. Amém, amados?